Um grande abraço a você, torcedor do Juventude, que está ligado, conectado a partir de agora na Voz da Papada desta sexta-feira. Aliás, é a última edição desta temporada de 2021. Depois a Voz da Papada volta em 2022. Mas é claro, nós vamos falar e muito sobre a eleição que ocorreu nesta semana no Conselho Deliberativo do Juventude para eleger a diretoria executiva. Daqui a pouquinho a gente traz para você todos os detalhes, porque a Voz da Papada está no ar para Bitcom, Auto 78, X-Play Seguros, Eficienza, CTK Clube de Tiro, Natanael Buogo, Trilegal Tchê e Bitcom Celular. Vamos trazer o boa noite dos nossos colegas participantes aqui também do programa. Marcos Vaz, boa noite, Vaz. Boa noite, Thiago, boa noite a todos e em especial a torcida do Juventude. Pedro Rossano, boa noite, Pedro. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a toda a torcida do Juventude que nos acompanha nesta última edição desta grande temporada. A Voz da Papada com a apresentação de Thiago Nunes e Marcos Vaz, a produção de Pedro Rossano, a equipe técnica Elian Teodoro e Leandro Moré, a coordenação de esportes de Marcos Vaz, gestor Kleberson Portela, direção-geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. O Juventude que teve nesta semana a eleição, 77 conselheiros aclamaram a diretoria executiva para os anos de 2022 e 2023 e seguindo Walter Dalzotto Júnior no comando do Juventude, junto com Paulo Stumpf e também o Fábio Pisamilho como vice-presidentes eleitos e seguindo na gestão do futebol, Oswaldo Pioner e Rafael Belei no patrimônio. Pioner segue no futebol e o Belei no patrimônio, integrando a direção do Juventude. E nós conversamos com eles logo após o pleito e você confere tudo agora aqui na Voz da Papada. Que essa diretoria tem, que eu acho que é uma iniciativa extraordinária, é cuidar do acervo. Cuidar do acervo é dizer muito obrigado e ter muito respeito por todos aqueles que trabalharam e construíram esse clube. O acervo está muito bem cuidado e ele precisa, ele ainda tem muita coisa para fazer, mas ali nós guardamos a nossa história. A nossa história de 2021 vai terminar daqui a uns dias. E vai começar uma nova história e uma nova chamada aí para 2022 e 2023. E nós queremos agradecer muito, então, a esses 11 atletas aí que lideraram seus processos, lideraram suas equipes durante esses anos todos. Alguns aí, 6 anos. E tenho certeza aí que, somando mais um pouco para trás e mais um pouco para frente, ainda tem bastante coisa a contribuir.
participou, por exemplo, do corredor jaconeiro antes do jogo, e a gente ouvia dos torcedores que, independente do resultado, que o trabalho estava sendo bem feito. Então isso nos dá muita força para a gente continuar. A maior satisfação que a gente tem é terminar um jogo com casa cheia e a torcida sair feliz do estádio. Isso, como diz, não tem preço. A gente sai revigorado de tudo, todo o estresse que a gente passou ao longo do ano, e é um orgulho, mais uma vez, dirigir esse clube por mais 2 temporadas. A responsabilidade, os desafios só aumentam, porque a gente sabe das dificuldades em disputar uma primeira divisão. Esse ano fomos coroados com a permanência, e a gente sabe que isso nem sempre vai ser assim. Então, enquanto as coisas estão acontecendo de maneira positiva, a gente via a casa cheia. Daqui a pouco, quando começar mais uma competição, aí tudo se apaga, tudo se esquece, começando do zero de novo, bola ao centro, e aí a gente já é calejado em relação a isso, sabe que críticas poderão vir. Então, com muita tranquilidade, assim como a gente recebe os aplausos, a gente também recebe as críticas, porque sabe que os desafios não são poucos, e o nosso desafio é muito grande. Satisfação também de ter aqui o meu filho e abraçar ele no final do jogo. Como aquele abraço, como um representante de toda a torcida, que a gente sabe quanto a torcida sofre, assim como nós, e nos cobra, e nós, enquanto dirigentes, procuramos trazer a alegria para o torcedor. Essa que eu acho que é a principal função. Agora aqui na Voz da Papada, nós vamos conversar com o presidente do Conselho Deliberativo do Juventude, Luiz Ozelami, para falar sobre essa eleição, mais um pleito. E é uma eleição especial, né, Luiz, devido, é claro, à permanência do Juventude na Série A, uma sequência de trabalho, um trabalho exitoso. O que dá para falar para o torcedor sobre essa eleição? Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui, passando uma mensagem para a Papada, dizendo que todo o nosso esforço, todo o esforço da gestão passada, a grande ideia dessa eleição foi dar continuidade ao trabalho. E dando continuidade ao trabalho, a gente tem a convicção que tem a possibilidade de ser mais assertivo nesse próximo ano. Um ano de 2001 extremamente especial. Nós terminamos o ano como nós sonhamos no começo dele, e teremos um 2022 desafiante, mas estamos muito encorajados e muito reforçados por todo esse trabalho e por essa condução desta equipe de gestão, dessa diretoria executiva, que já está no clube pilotando esse projeto vencedor. Podemos dizer
que o Juventude começa o ano de 2022 mais fortalecido dentro e fora de campo? Com certeza absoluta. Eu tenho toda a convicção do mundo que a história do Juventude termina agora dia 31 de dezembro e vai para o nosso acervo. E 2022 nós entraremos muito mais fortalecidos dentro e fora de campo. 2021 nos propiciou desafios extraordinários e como nós conseguimos motivar essa equipe, essa gestão que será praticamente fundamentada nos mesmos princípios, eu tenho certeza que seremos muito mais assertivos em 2022. Não tenho dúvida disso. Juventude que também fez algumas mudanças estatutárias, né, para a eleição, 2 vices eleitos, 2 vices estatutários. Também foi um ano de mudanças no Conselho, com todas elas, claro, com a aprovação dos membros, né? Teve a criação do Conselho de Gestão também. Pelo lado do Conselho Deliberativo, o que dá para avaliar desse ano? Olha, eu me sinto muito gratificado com o trabalho que nós conseguimos. Essa era uma das ideias que nós tínhamos planejado no início do trabalho. Criamos o Conselho de Administração, que é um órgão entre o Conselho Deliberativo e a gestão executiva, com um grupo de pessoas pensando o clube a médio prazo, a longo prazo. A executiva tem, na sua essência, a execução do ano corrente seguinte, 22, 23, e essa gestão, vamos dizer assim, do Conselho seria pensar o clube mais a longo prazo. Então, e uma das filosofias que nós temos de trabalho é estarmos sempre muito próximos à executiva. Não são 2 juventudes, não são 2 diretorias, é uma única diretoria. E cada um, naturalmente, exercendo a sua função, assumindo a sua responsabilidade. E, aliás, também para esse ano, a grande novidade, a sala aqui do Conselho Deliberativo, Walter Dalzotto, moderna, né, do tamanho do Juventude. Então, parece até que nós imaginamos que íamos viver na Série A em 2022. Acho que o ambiente ficou adequado para o momento que o clube vive. E como já foi mencionado pelo presidente eleito executivo, muitas outras reformas, muitas outras adaptações virão. Acho que o Juventude, todo mundo viu aí, nós criamos repercussões nacionais quanto à nossa organização, quanto à nossa infraestrutura e seguiremos fortes nisso com o pensamento de colocar o Juventude num outro patamar. Não só, quando se fala outro patamar, não só dentro de campo. O time é em campo o espelho da sua gestão. Uma gestão forte, unida, junta, dentro do campo, reflete essa organização. Com certeza. Presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Ozelami, gostaria que deixasse o recado final ao torcedor do Juventude que está acompanhando aqui a TV Papo by X-Play. Ao torcedor do Juventude aqui vai um desafio. Estamos falando aí em 10 mil sócios e nós temos toda essa condição de fazer. Nós enchemos hoje a Casa do Conselho, que casa de conselho cheia, a gente faz decisões importantes boas. Estádio cheio, a gente ajuda o time a ganhar. O nosso torcedor, ele é sempre o pensamento central das nossas ações. Venham, acreditem, apoiem. Vocês deram um show. Vocês nos emocionaram do lado, vocês ajudaram o time a chegar onde está. Então, vamos juntos aí chegar nesses números aí, de 10 mil sócios, quem sabe, já nesse primeiro semestre de 2022. Grande abraço. Obrigado. Agora, na voz da papada, vamos conversar com o presidente eleito do Juventude, Walter Dalzotto Júnior, para falar sobre o Brasileirão da Série A, a permanência e também a sequência de um trabalho. Presidente, após a eleição do Conselho, com 77 conselheiros presentes, aclamado por 2 anos, seguindo o trabalho de continuidade de sucesso, presidente. Boa noite. Boa noite. Um número cabalístico de conselheiros, e que nos dá muito orgulho de ter esse apoio, ter a casa cheia aqui para que viessem prestigiar essa posse, nos aclamar, o que nos dá uma responsabilidade
maior, porque a gente sabe que os desafios não são poucos, nós vamos ter muito desafio ao longo desse ano, principalmente no segundo semestre, aí, visando o Campeonato Brasileiro, mas com essa equipe que a gente está conduzindo também ao cargo, eu tenho muita confiança que a gente vai conseguir atingir os objetivos que nós estamos nos propondo e quem sabe, dar a mesma alegria para a torcida ao final da próxima temporada. Presidente, se ouviu muito a questão da relação de continuidade, né? Dessa linha de trabalho que vocês conseguiram e chegaram a essa linha, né? Mas, na verdade, essa continuidade, me parece, começou lá com o trabalho do ex-presidente Roberto Neto e o senhor deu sequência nisso, né? Essa continuidade já vem aí há 6 anos, né? Vamos dizer assim, eu vim para o responsável por eu estar no Juventude novamente, é o Beto, que me convidou lá no final de 2015 para um projeto de recuperação do clube, e eu aceitei o desafio de vir na área de marketing, fiquei 3 anos, depois ele se licenciou, fiquei 3 anos na presidência, e agora o desafio que a gente tem é trabalhar ao longo desse período também para criar um sucessor, para a gente criar um nome aí que possa dar continuidade a esse trabalho que nós estamos fazendo. Do grupo eleito, que permanece, a novidade apenas no departamento, né, na vice-presidência de patrimônio, Rafael Belei, mas que já vem acompanhando o trabalho, presidente. Já estava conosco ao longo desse ano, principalmente nessas obras que foram capitaneando, essas obras que foram feitas principalmente no túnel de acesso ao gramado. Tivemos a impossibilidade de eleição tanto do Adame, que está conosco aí também há 6 anos, junto conosco, e o Bianchi, e essa função do patrimônio, então, tenho certeza que o Belei, junto com a equipe que ele vai convocar, vão ter condições de dar sequência, que um dos objetivos que nós permanecemos também é dar sequência a esse projeto de reestruturação do clube. Nós temos aí o desafio do CT, nós temos outros desafios para complementar algumas coisas que nós já fizemos no Jacone, principalmente o elevador aí, que a partir de janeiro começa a ser instalado também. Então nós precisaríamos pelo menos mais um ano para a gente concluir essa etapa de benfeitoria que nós estamos fazendo, até agora no Jacone, e a partir da próxima temporada no centro de formação. Bom, a partir disso, presidente, até desse trabalho de continuidade nesse trabalho de fora de campo, né? Mas nós sabemos que o Juventude tem como principal produto o seu futebol. Falando em desafio, como é que foi conviver com esse enorme desafio nessa temporada, conciliando essa questão das obras da parte extra-campo com a de dentro de campo, onde o Juventude teve êxito? Olha, primeiro, a decisão de não jogar o Campeonato Gaúcho dentro do Jacone já foi uma decisão difícil. Nós sabíamos que o nosso estádio precisaria, além do estádio, nosso gramado precisaria de uma troca, de uma substituição, e é uma decisão que tinha um risco, sim, o Juventude disputar as 11 partidas fora de Caxias, fora do Alfredo Jacone. Fomos bem, conseguimos aí chegar ainda com o título de campeão do interior, e depois as obras que nós iniciamos para estarem prontas até o início do Brasileiro, né, que também foi outro desafio, mas a gente se sente recompensado por tudo que a gente planejou e concretizou ao longo dessa temporada. Faltaram algumas coisas em relação a essas benfeitorias, sim, que a gente vai dar continuidade nessa próxima temporada, mas o que nos dá mais alegria, vamos dizer assim, ao longo de toda essa temporada, se a gente fizer um retrospecto, um balanço, de ter nos últimos jogos o estádio completamente lotado e a torcida e a papada sair comemorando, sair feliz. Isso é uma sensação indescritível para quem está comandando o clube, para quem está se dedicando aqui, para que nem sempre o torcedor sabe das dificuldades, acompanha as dificuldades, e essa definição do valor, que vamos dizer assim, o principal receita era a televisão, o valor da cota de TV que nós vamos destinar
para solucionar problemas passados, para fazermos investimentos dentro do Jacone e paralelo a isso, fazer investimento na equipe profissional. Graças a Deus que as coisas, é uma linha muito tênue, né? Para te conseguir êxito dentro de campo, desviando uma boa parte desses valores para essas questões. Mas conseguimos o sucesso e é o que importa, e agora estamos debruçados já, a partir de amanhã já temos reuniões para planejar a próxima temporada, para ver o investimento que nós vamos fazer no futebol, então a gente espera que nós tenhamos um ano para comemorar também nesse próximo 2022. O senhor chegou a citar, presidente, da questão do investimento no Centro de Formação de Atletas e Cidadãos, o CT do clube. Especificamente no CT, o que o Juventude deve investir e construir no CT? Olha, nós temos um projeto já, não é um projeto simples, é um projeto ambicioso de fazermos com que os jogadores se apresentem no CT. Para isso a gente tem que fazer uma construção lá. Estamos dimensionando qual é o tamanho que precisa para que a gente tenha lá os vestiários, tenha fisioterapia, departamento médico, lavanderia, refeitório, academia, sala administrativa, sala de vídeo. Então, todas essas questões já estamos colocando no papel isso, para que, não sei se a gente consegue otimizar isso para o início do Campeonato Brasileiro, mas o importante é que a gente já tenha esse projeto, já comece esse projeto e consiga entregar dentro da próxima temporada, que é um sonho que a gente tem já E para isso a gente precisaria recomprar essa área do CT, o que estamos fazendo também, e para fazermos esses investimentos aí que eu tenho certeza que são coisas que ficam, são coisas que vão dar orgulho para o nosso torcedor. Presidente, se sabe que no futebol brasileiro, especialmente para os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, existe, claro, um aumento, um incremento no aspecto financeiro, mas ao mesmo tempo também há um incremento nas despesas, nos custos, né? Pelas exigências que a competição estabelece. O que dá para, na planilha de vocês, em termos de planejamento, o que dá para assim, falar em termos de valores que o Juventude assim, espera ter para cumprir com essas metas, essas outras metas que vocês têm ainda a cumprir fora de campo, mas também montar um time competitivo? Esse é o desafio, né? Esse é o desafio que nós vamos ter. Estamos planilhando essa continuidade na primeira divisão. Tu já tem uma ideia de valores, de um orçamento que nós não tivemos esse ano, que nós confirmamos o acesso dia 29 de janeiro. Fizemos o contrato, assinamos o contrato com a Globo, que a gente tinha contrato com a Turner de TV fechado, assinamos o contrato com a Globo no final de março. Então nós só tivemos certeza do orçamento para esse ano, praticamente nas vésperas do início da competição. Esse próximo ano a gente pode fazer um planejamento melhor, a gente já tem uma ideia de como funciona a competição, como é que funcionam as receitas, como é que são divididas essas receitas, uma expectativa de publicidade que também foi muito atropelado, de patrocinadores. Então todas essas questões que nós vivenciamos ao longo desse 2021 nos dá um pouco mais de segurança para nós iniciarmos com um investimento maior no departamento de futebol. E além disso, o departamento de futebol, não só o profissional, nós temos um planejamento de um trabalho muito forte na base, de criar funções de coordenador científico, criar uma função de coordenador técnico de todas as categorias, em suma, profissionalizar a base, e a gente sabe que essa profissionalização da base, essa mudança de conceito, quem sabe, ela vai ter um tempo para ela maturar, né? Não é de uma hora para outra que tu consegue colher os frutos, mas esse trabalho precisa ser iniciado e vai ser iniciado nessa próxima temporada, e a gente espera que ter êxito já num curto espaço de tempo. Presidente, essa Assembleia do Conselho Deliberativo foi marcada assim por muitos agradecimentos e o reconhecimento do trabalho de vocês. E especialmente em relação ao senhor, houve assim muita emoção. O que te vem à cabeça nesse momento, depois de todo esse reconhecimento dos conselheiros e dos pares de direção?
Olha, Marcos, eu acho que passa um filme na cabeça do momento em que nós aceitamos esse desafio em 2019, com muitas dificuldades. Eu me lembro que nós tínhamos um fluxo, um orçamento aí na casa de 7 milhões e um fluxo de caixa na hora de 14 milhões. Então, nós, numa Série C, onde não tem receita praticamente, e o desafio era muito grande, mas muito grande mesmo. Se a gente analisar hoje, até uma inconsequência, o compromisso que nós assumimos, tivemos êxito, e isso é como se fosse um foguete, né? A gente vem de uma Série B, a realidade de uma Série C, aliás, para uma Série B que é muito mais estruturada, com os jogos todos transmitidos, e aí tu vem para uma Série A onde o universo é muito diferente de qualquer coisa que a gente já tinha vivenciado nessa Série B e C. Eu já tinha sido presidente na primeira divisão em 2001 e 2005, mas as proporções hoje são muito diferentes, as estruturas hoje são muito diferentes. Nós nos deparamos com situações, com mordomias, vamos dizer assim, que nós não estávamos acostumados, e paralelo a isso vem um filme de tudo o que já passamos dentro do clube, essa alegria em dar essa satisfação para o nosso torcedor, um estádio cheio, comemorando, que eu emocionei muito o abraço do meu filho, que para mim era um representante da torcida naquele momento, e era muito pequeno, não acompanhou os títulos do Juventude. Então é um orgulho de nós estarmos, quem sabe, plantando uma sementinha em muitos jovens e muitas crianças que possam vislumbrar no futuro, torcer para o Juventude, vislumbrar alguma coisa maior em torcendo pelo Juventude. Então isso são coisas que nos dão muita satisfação, e pela história que a gente tem já de anos no clube, desde o do meu pai, e esse número de conselheiros também, que 77, que era o número que ele corria. Então, uma série de fatores aí que a gente... Tentei me concentrar para não me emocionar, mas não consegui conter, mas é autenticidade, é como a gente trabalha aqui, se doando, trabalha com o coração, e acima de tudo, acima de dirigente, nós somos torcedores desse clube, e por isso que a gente fica agradecidos e enaltecidos por essas homenagens, por essas palavras que a gente recebeu ao longo de todo esse período. Tá certo, presidente Walter Dalzotto Júnior do Juventude. Presidente, grande abraço, sucesso nesse ano de 2022 e obrigado novamente por estar falando aqui na Voz da Papada para o torcedor do Verdão na TV Papo by X-Play. Obrigado a vocês pela presença. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de desejar para o nosso torcedor um feliz Natal, um ano feliz, final de 2021, que comemore, que extravase bastante, e que nós tenhamos um 2022 com muitas alegrias e estejamos juntos, que eu acho que essa sinergia que nós conseguimos construir entre torcida, direção, grupo de jogadores, os atletas principalmente, e vocês da empresa, que são fundamentais, que são elo de ligação nosso com o nosso torcedor, que a gente continue nessa sintonia para atingir os objetivos que a gente se propõe para a próxima temporada. Um grande abraço a todos. A Voz da Papada conversa agora com o vice de futebol do Juventude, Oswaldo Pioner, que vai prosseguir no trabalho para o ano de 2022. Pioner, primeiro, parabéns, né, pela permanência do Juventude, um ano especial. O torcedor pôde comemorar com o estádio lotado, com o time, com o grupo de jogadores e essa continuidade que foi referendada agora pelo Conselho Deliberativo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Este ano foi um ano que o torcedor tem que bater no peito mesmo, tem que aproveitar, tem que curtir. Aqui no Conselho eu recebi muitos abraços, muitos reconhecimentos, que é muito bacana.
E para eles eu brincando ainda, olha que ano que a gente teve. Dia 29 de janeiro, o Juventude acesso na Série A. Dia 9 de dezembro, um outro acesso na Série A. Quer dizer, duas Série A no mesmo ano, tem que comemorar, tem que vibrar, que isso não é toda hora. Com o orçamento que a gente tem, com a dificuldade que tem. Eu acho que a diretoria nos apoiando sempre, a torcida nos abraçando, aí é possível fazer esses feitos aí maravilhosos. O Departamento de Futebol vem conseguindo transformar o trabalho na prática, né? A teoria, o planejamento na prática, e conseguiu acessos simultâneos, aí, uma sequência de acessos, Pioneiro. E o Juventude chega na Série A, agora permanece na Série A. Vocês já dimensionaram exatamente essa conquista de permanecer numa competição tão difícil quanto é a elite do futebol brasileiro? Olha, sinceramente não. Sinceramente não, porque a cada dia a gente percebe o quão grande é esse feito, né? Aí a gente fala do lado financeiro. Quando a gente ouve o presidente falar de projetos de execução, é porque o futebol, de alguma maneira, atingiu a Série A e vai entrar dinheiro. Quando a gente vê essas melhorias aqui da sala do Conselho, é porque o futebol acabou tendo sucesso e trouxe o dinheiro. Então, a cada passo, a cada momento, a gente consegue valorizar ainda mais esse momento, essa importância de estar mais um ano na Série A. E agora, claro, né, todo um planejamento que já vinha sendo executado um dia depois da permanência na primeira divisão, a permanência do técnico Jair Ventura, o executivo de futebol Marcelo Barbarotti. Como é que está esse planejamento para a virada do ano, Pioneiro? Na verdade, durante o ano nós já fomos avaliando o nosso grupo, vendo no aspecto tanto de futebol, como de comportamento, como de atitude de vestiário. E aí, antes do final, do jogo final, a gente fez alguns contatos com alguns jogadores, demonstrando o nosso desejo de continuidade. E para nossa alegria, assim, eu diria que a totalidade deles, ou 90%, demonstraram muito interesse de permanecer no Juventude, elogiaram muito o comportamento dessa diretoria toda, a seriedade do nosso financeiro, a nossa responsabilidade com eles. E veja que a nossa estrutura em termos de Série A é a menor oferecida também, né? Nós temos muitas dificuldades ainda. Então esse é o lado bom. O Jair tem um contrato já estendido, né? Quando a gente contratou numa condição de sucesso, ele estaria renovado. O Barbarotti também já tem uma continuidade garantida. E vários jogadores desse grupo aí que a gente está mantendo contato. É normal eles tentarem um melhor negócio, mas eu acredito que antes do Natal aí nós já temos uma meia dúzia de jogadores já contratados e confirmados. Ano de Copa do Mundo, o calendário brasileiro, até falar em ajustes, é chover no molhado, né? E o Campeonato Gaúcho foi antecipado em pelo menos 4, 5 dias, vai começar no dia 22. Como é que vocês estão pensando isso? Porque a pré-temporada de novo vai ser curta, daqui a pouco o Juventude não vai ter todos os jogadores à disposição para o início da temporada e a primeira competição, que é o Campeonato Gaúcho. Como é que vocês estão imaginando isso? Se vocês já têm um planejamento também para contemplar esses problemas, principalmente relacionados ao calendário. Nós vamos sofrer um pouco, né? Mas é uma situação gostosa, porque nós não gostaríamos de estar de férias lá desde agosto, desde setembro, né? É bom nós estar disputando até o último jogo. Então nós vamos nos apresentar alguns atletas dia 3, né, que já gozaram férias, alguns que estão emprestados, outros que são da base. E a outra chamada para o dia 10, e aí para começar dia 22, realmente esses do dia 10, os que chegarem 100% bem fisicamente, nas medidas, talvez possa a gente utilizar aí um tempo. Senão não tem jeito, nós vamos ter que entrar com um time reserva, um time misto, ou dar oportunidade para a meninada que se destacar na Taça São Paulo. E aí é sofrer, a gente sabe que vai sofrer, faz parte. Então o torcedor não se ilude que não tem nem como, né? Não tem nem como nós, dia 22, por exemplo, primeiro jogo contra o Inter, nós ter o time completo, o time certo para fazer. Provavelmente vai ser um time, como eu falei, um time misto,
mas nem por isso, né, desinteressado. Vai ser um jogo pegado, nós vamos preparar o grupo para fazer um jogo bem competitivo, como a gente vem fazendo todos os jogos. Juventude tem a tradição de formar jovens atletas. O Campeonato Brasileiro deste ano, ele revelou o sorriso para o futebol, um jogador que não sentiu a pressão e mostrou personalidade. Receberam propostas, sondagens por esse jogador que se valorizou muito nesse ano de 2021. O Juventude, né, conta com ele para o começo da temporada que vem? Contamos sim, mas antes deixa eu só, quando comentasse de base, a base também o torcedor tem que entender que ela precisa um tempo, né, de maturação. E esse tempo de maturação, ele não dá assim por si só. Nós temos 5, 6 atletas da base que estão treinando conosco, alguns viajando conosco, então já viveram o banco de reserva, a pressão dos jogos, então, né, já vão curtindo um pouco isso e vão quebrando o gelo. Não foi diferente com o Sorriso. O Sorriso, então, foi um jogador preparado para isso, é um jogador que está se destacando. Já houve, sim, inúmeras consultas, algumas propostas, inclusive, de forma de parceria ou de comprar percentual, mas o Juventude, por um pouco de sorte e um pouco de competência dessa diretoria e dos próprios jogadores, comissão técnica, nós estamos numa situação não tão desesperadora como a gente vivia, né? Tinha que vender por qualquer valor para poder pagar conta, para, como se diz na gíria, vender a janta, para vender o almoço para poder jantar. Então estava bem complicado. Agora não, agora está uma situação confortável, nós estamos com as contas em dia, então o Sorriso só vai sair agora se for um negócio bom, se for um negócio dentro do que ele realmente tem valor. Para finalizar da minha parte, Jair Ventura, você falou que o contrato dele foi estendido, mas ao mesmo tempo se ouve muito no mercado, se ouve falar muito no Jair Ventura, especulações, assédios e tal. No futebol não se tem muitas garantias, né, o Pioner? Vocês estão preparados para, caso venha uma proposta bem superior ao que o Juventude fez para renovar com ele? Como é que vocês pensam isso? Nós temos um contrato, né, já renovado, mas eu costumo dizer que o contrato ele é feito para ser cumprido e também para ser rescindido. Então nós sabemos dos assédios. Hoje de tarde, eu falei bastante com o procurador dele, que a gente está sabendo de umas provocações, e já abrimos uma negociação de melhorar um pouco o contrato para ele se sentir mais seguro e não se interessar muito por outras propostas. Então nós já estamos tratando, de alguma maneira, de dar uma valorização para ele fazer a continuidade com mais tranquilidade. Tá certo, então. Oswaldo Pioner falando com você, torcedor do Juventude, aqui na Voz da Papada. Pioner, um grande abraço, um grande ano de 2022 e que termine como foi, né? 2021 comemorando com a torcida. Muito obrigado, um bom Natal para vocês também, um bom trabalho. Está então, ouvimos o presidente do Conselho Deliberativo do Juventude, o presidente eleito agora para mais 2 anos, presidente Walter Dalzotto Júnior e também o homem do futebol, Oswaldo Pioner. Marcos Vaz, o que nós podemos, né, falar sobre essa eleição com um número expressivo de 77 conselheiros no Juventude, Vaz? É verdade, e foi uma noite de terça-feira, né, da última terça-feira, de muita emoção. E também, diante dessa presença muito boa dos conselheiros do Juventude, do reconhecimento dos conselheiros em relação ao trabalho que está sendo desenvolvido por essa diretoria. E que terá essa continuidade. Já conseguiu muito, trazendo o Juventude da Série C para a Série B, da B para A e agora permanecendo na Série A. Então, isso é muito relevante. E isso foi reconhecido. Todo esse trabalho, que não é à toa, tem um planejamento, há uma gestão, há a participação de muitas pessoas, de muitos abnegados, diretores e alguns profissionais que estão também incluídos, inseridos nesse trabalho. E, portanto, o sucesso que foi reconhecido na noite da última terça-feira, quando aconteceu a eleição da direção do Esporte Clube Juventude. Foi emocionante, porque o presidente Walter Dalzotto Júnior carregou, né, no seu discurso, assim, em alguns momentos até
teve que parar, dar uma pausa, chorou, porque não é fácil fazer futebol. Não é fácil fazer futebol até com os grandes clubes, porque quanto maior a estrutura, maior é a exigência, maior é a obrigação. No caso do Juventude, que é um clube médio e que está na Série A, e eu sempre digo, quando eu falo em clube médio, eu não estou falando da estrutura, daquilo que o Juventude tem como estrutura física, eu estou falando de investimentos do departamento de futebol. E o Juventude, essa temporada de 21, teve um menor investimento de todos os 20 clubes que estavam, ou 19 clubes, os mais 19 clubes que estavam disputando a competição, e o Juventude conseguiu cumprir com o seu grande objetivo, que é de permanecer da Série A. Então, esse trabalho vai continuar, agora com um pouco mais de tranquilidade, né? Ainda que falar em tranquilidade no futebol é difícil, mas sob o ponto de vista de finanças, sob o ponto de vista administrativo, sob o ponto de vista de planejamento, o Juventude sim vai ter mais condições agora de fazer um trabalho que, vamos lá, possa ser menos desgastante como foi nessa temporada. Quer dizer, é a esperança que se tem. Não vai ser uma temporada fácil, porque o calendário apertado já determina isso, pré-temporada curta, jogadores chegando, depois, paralelo ao Campeonato Gaúcho, tem a Copa do Brasil, e aí depois começa o grande desafio, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o ponto principal foi esse reconhecimento que foi feito por parte dos conselheiros, e esse trabalho de continuidade, né, que vai acontecer no Juventude. Acho que a continuidade, seja de dentro de campo, tendo um técnico com mais tempo de trabalho, com um time titular ou com um grupo formado, também com o trabalho de continuidade da direção, eu acho que isso faz assim, parte de um contexto vitorioso, um contexto de sucesso no futebol. Clube forte, futebol forte. Marcos Vaz falando aqui na Voz da Papada para você, torcedor do Juventude. E agora a gente vai trazer com Pedro Rossano exatamente o começo do ano de 2022, porque o ano terminou, tem todo o planejamento sendo feito, mas janeiro já começa com o Campeonato Gaúcho, onde o Juventude é o atual campeão do interior também. Um gauchão que vai começar um pouquinho mais cedo, né, Pedro? É isso mesmo, Thiago. Bom, a previsão é que o Campeonato Gaúcho comece no próximo dia 22 de janeiro. Este é um sábado, né? Então, no sábado ou no domingo, o Juventude vai estrear no Gauchão de 2022 contra a equipe do Internacional. A partida será dentro de casa no estádio Alfredo Jaconi. O Verdão terá como adversários, né, nesta edição, além do Internacional, Aimoré, Brasil de Pelotas, Caxias, Novo Hamburgo, São José, São Luís e Ipiranga. Além desses, os recém-promovidos, os clubes que subiram da divisão de acesso, o Guarani de Bagé e também o União Frederiquense, que deram lugar aos rebaixados Esportivo e Pelotas na última temporada. O Juventude vai ter como sequência no Campeonato Gaúcho o Internacional em casa, São Luís fora, Novo Hamburgo em casa, União fora, Ipiranga em casa, Grêmio fora, São José em casa, Aimoré fora, o Clássico Caju, que será no estádio Alfredo Jaconi, e aí mais uma partida em Caxias do Sul contra o Guarani de Bagé para fechar o gauchão nesta primeira fase contra o Brasil de Pelotas fora de casa. O regulamento é o mesmo das últimas duas temporadas, com os times se enfrentando todos contra todos em turno único. Os 4 primeiros vão para as semifinais, disputadas em jogos, aí sim, de ida e volta. Os 2 últimos são rebaixados para a divisão de acesso. No que diz respeito às cotas de TV, ainda não há uma definição sobre qual emissora vai transmitir os jogos. Os clubes trabalham com um valor de R$900 mil entre cotas de TV e placas de publicidade. A dupla Grenal e o Juventude pleitam aí valores diferenciados e devem receber esta quantia justamente pelo fato de o Juventude estar na Série A do Campeonato Brasileiro pelo 2º ano consecutivo, Thiago. Muito bem, está então o Pedro trazendo os detalhes deste Campeonato Gaúcho que vem pela frente, será a primeira competição da temporada de 2022. E trazendo aqui como destaque final
Para você, torcedor do Juventude, na Voz da Papada, a gente falou sobre o profissional, mas a base já começa o ano com uma competição e uma das mais importantes do país. O Juventude está confirmado e conheceu os adversários da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. O Verdão, que está no grupo 5, junto com Francana, Ponte Preta e Confiança. As partidas serão realizadas na cidade de Franca, competição que inicia no dia 2 de janeiro, com a final prevista no aniversário de São Paulo, que é no dia 25 de janeiro. Esta será a 25ª participação do Juventude na Copa São Paulo, que os jogos, a tabela completa vai ser divulgada nos próximos dias antes da virada do ano. Mas, Marcos Vaz, é importante, o Juventude está numa competição onde tem uma tradição muito forte nas categorias de base e já começa o ano com esse desafio e o Juventude tendo aí essa forte tradição na formação de jovens atletas para o futebol brasileiro. Vamos dizer que a participação do Juventude na Copa São Paulo de Futebol Júnior já faz parte do currículo do clube, já faz parte da tradição do clube, né, estar presente nessa competição. E é uma grande vitrine, né, onde apareceram grandes jogadores e o próprio Juventude revelou grandes jogadores na disputa dessa competição. Por exemplo, Alex Telles foi um, entre outros tantos, né? Então, realmente é importantíssimo para o Juventude, que tem a chancela da CBF como clube formador, estar nessa competição mais um ano, mais uma temporada, e isso significa ratificar, confirmar tudo aquilo que o Juventude representa, né, aqui para o futebol gaúcho e também em nível nacional. Muito bem, a Voz da Papada vai chegando ao fim, torcedor do Verdão, que comemorou muito neste ano de 2021 a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E a temporada nova da Voz da Papada vem no ano de 2022. Nós vamos encerrando esta temporada, mas é para você sempre ficar ligado e conectado na TV Papo by X-Play. Sempre para Bitcom, Auto 78, X-Play Seguros, Eficienza, CTK Clube de Tiro, Natanael Bogo, Trilegal Tchê e Bitcom Celular. Pedro Rossano, um grande abraço e um grande 2022, Pedro. Isso aí, para nós, né, Thiago? Um ótimo 2022 e vamos juntos por mais uma temporada. Valeu! Valeu, Pedro. Marcos Vaz, boa noite, um abração. Boa noite a todos e desejar um Feliz Natal a todos, né, e um grande ano de 2022. Na próxima temporada, tenho certeza, estaremos juntos. Muito bem, torcedor que acompanhou a Voz da Papada com a apresentação de Thiago Nunes e Marcos Vaz, a produção de Pedro Rossano, a equipe técnica Elian Teodoro e Leandro Moré, a coordenação de esportes de Marcos Vaz, gestor Kleberson Portela, a direção-geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Torcedor, um Feliz Natal, um próspero ano de 2022, de muitas vitórias e de muitas alegrias no Estádio Alfredo Jaconi. Um abração, tchau!